Bom dia, Moçambique, bom dia, mundo, bom dia a todos os que estão neste momento a nos acompanhar. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Viver a Vida. Para o dia de hoje, trazemos mais um tema de extrema importância sobre como investir numa criança de forma certa. Muitos pais encarregados de educação têm investido nas crianças, mas cada um à sua maneira. E hoje vamos descobrir qual seria, neste caso, a melhor forma de investir numa criança. Embora isso, em algum momento, seja tanto relativo. Estamos no mês de criança, razão pela qual dedicamos esse dia para tratar de forma especial acerca mesmo da criança. Pelo que desde já, permitam-me convidar a todo pai, toda mãe, todo encarregado de educação, toda mana, mano, tio, tia, todos são convidados a prestar atenção. Afinal de contas, investimento à criança é algo de extrema importância. E para tratarmos acerca deste tema, temos aqui dois convidados de extrema importância. Falo, portanto, da doutora Helena e da Lina, ela que é psicóloga e vai nos ajudar a pensar acerca deste tema. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Eu estou bem, graças a Deus. O tema que estamos para tratar hoje, que é acerca do investimento na criança, poderia dizer que o investimento na criança é relativo, porque cada família tem a sua forma, adapta a sua forma de como investir na sua criança. Muito bem, ou doutora. Educando. Muito bem, muito obrigada. Já deu para perceber que dentro em breve poderemos mergulhar e a nossa psicóloga tem muito a nos ensinar acerca tanto deste tema. Vamos prestar toda a atenção possível porque muito conhecimento poderá ficar aqui e vai ser benéfico para todos nós. Temos também, para além da doutora Helena, aqui no nosso painel, o pastor Azarias Timani, quem também nos honra com a sua presença. A quem desde já digo bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia. Bom dia a todos que assistem ao programa. Bom dia. Falar da criança é falar de um futuro. E dizer que existem formas boas para poder investir na criança. E uma das formas que eu vou mencionar como pastor, como homem de Deus, é falar da criança no sentido religioso. É importante investir, é importante colocar ou incutir os conceitos bíblicos à criança para que ela possa crescer da melhor forma. Muito bem, temos aqui o cheirinho daquilo que poderá ser tratado dentro em breve. Antes mesmo de entrarmos naquilo que é o nosso debate, da nossa conversa, neste caso, vamos ouvir uma poesia. Afinal de contas, vamos reservar esse espaço também, porque temos mais um convidado especial que nos honra com a sua presença. Falamos, portanto, do Daniel Watt, ele que é poeta. Daniel, seja muito bem-vindo e o espaço é todo seu. Há tempos eu respirava o pó da liberdade na toca da esperança. Corria como flecha sem ponta para as asas da minha mãe. Com as roupas quase caindo aos pedaços, um sorriso no rosto. No frio do agosto, ventavam calores no colo temperado, a caatinga do escopo no ar do sacrifício do meu pai, que me abraçava, quase desfalecido pela rotina de pedra num dia de chuva. Mas eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu só queria crescer, tão rápido quanto puder. Eu queria crescer para ver meus filhos serem homens, minhas filhas casarem, os tempos mudarem, as plantas crescerem. Eu queria crescer. Eu queria crescer.
para conquistar horizontes sem norte no silêncio da vida. Reescrever novos mundos, abrir novo sol, amelar o luar, refazer o pomar, respirar novo ar, encontrar um lugar. Eu queria crescer, mas não sabia. Eu não sabia que era tudo mentira. Que os bebês não tinham preço. A lua não era queijo. O sangue não era vinho, a vida não era fácil. Era tudo, mas tudo mentira. Eu queria voltar a ser criança. Correr sem sul atrás dos pássaros. Saltar sem oeste no meio do nada. Brincar sorrindo no beco da vida. Molhar na chuva, secar na brisa. Com aquele pão seco e sem camisa. Eu gostava de voltar a ser uma criança. Eu gostava de ser uma criança, novo e de novo, porque crescer é tudo uma mentira. Obrigado. Muito obrigada, Daniel Luate, por esse poema que nos mostra a importância de viver cada fase da vida da melhor maneira possível. Obrigada, seja bem-vindo ao nosso programa e dentro em breve teremos uma conversa consigo também. Neste momento vamos iniciar, portanto, com a nossa conversa do dia. Atenção que alguns pontos ficaram aqui através desse poema que nós tivemos. Sempre quando somos crianças temos aquela vontade de crescer, de experimentar algumas coisas por aí em diante. Mas hoje aprendemos a importância de viver cada fase da vida. E em algum momento é importante que os pais encarregados de educação tomem a dianteira e garantam com que a criança ou o ser humano viva todas as fases da vida e aproveite todas elas. Indo para a nossa conversa, do nosso tema do dia, que é acerca do melhor investimento a se fazer a uma criança. Talvez a primeira pergunta, ou melhor, a pergunta que não se cala na mente de cada telespectador, de cada pessoa que está neste momento a assistir o programa é: uau, eu estou a investir, mas será que estou a fazer o correto? Então, aqui vamos descobrir se estamos ou não a fazer o correto. Talvez a primeira questão seria mesmo o que é investimento? Pastor. Investimento é esperar algo bom no futuro. Em que sentido? Eu posso dar algum exemplo aqui. Se nós investimos numa certa coisa, nós esperamos uma produtividade, algo benéfico para o nosso futuro, ou no nosso futuro. Muito bem. Percebemos aqui tanto acerca mesmo do investimento, que seria gastar para ter retorno futuramente. E sendo isso investimento, pastor, qual é a importância de investir numa criança? É muito importante investir numa criança, porque o futuro da nação vem das crianças. As crianças de hoje são o futuro do amanhã. Então é muito importante investir-se numa criança para que tenhamos um futuro garantido e um futuro promissor. Então investir numa criança é investir no nosso país, é investir na nossa nação, é investir no nosso bem. Muito bem, doutora Helena, tem algo a dizer acerca da importância do investimento a uma criança? Sim, diria que é importante, de facto, o investimento na criança, porque é da criança onde surge todo o bem da nação. Ok. Muito bem. E quais seriam as formas de investir numa criança? A primeira forma de investir numa criança é a própria educação. Ok. Que a educação de uma criança parte de casa. Ok. E para sabermos que a criança não é somente o reflexo da educação dos pais, mas também
sofre transformações através de forças externas, que são amigos, escola, mídias, redes sociais. E daí a criança acaba, muitas das vezes, não tendo o foco certo da sua própria educação. Muito bem, pastor, sobre as formas de educar a criança. Existem várias formas de educar uma criança. Digo, de investir numa criança. Ok, de investir numa criança. Existem várias formas de investir numa criança. Podemos investir em vários sentidos. Em termos educacionais, em termos religiosos, em várias formas. E, como dizia a doutora, a educação vem de casa. E isso é importante. A educação, ela vem de casa e vai se expandindo para fora. Então, nós temos a educação dentro de casa e a educação dentro de casa deve ser a melhor. Então, quando nós investimos melhor dentro de casa, nós temos uma melhor criança fora de casa. Muito bem. Recordar que nós estamos a falar tanto do investimento que seria qualquer gasto ou aplicação de recursos para que se tenha um retorno futuramente. E nesse conceito nós estamos a falar não apenas neste momento, ou neste caso, do dinheiro, mas também do intelectual, da parte intelectual desta mesma criança. São esses aspectos que estão aqui a trazer, em algum momento, os nossos convidados, porque existem aquelas pessoas, em algum momento, que pensam que, pronto, educação, ou melhor, investimento, quando pensam em investimento, já correram para a parte financeira, e aqui vamos ver as várias vertentes do investimento. E desde agora, a pergunta que não se cala é a seguinte: qual é a melhor forma de investir numa criança? Doutora Helene. A melhor forma, posso dizer que não existe a melhor forma nem a errada. A forma de investir numa criança é relativa. Isso partindo de cada família, porque cada família adota as suas formas de educar a criança. Então, nesse contexto, não vamos dizer que esta é a melhor. Depende daquilo que a família é. Porque a partir daquela família, aquela criança sai para fora já com uma educação familiar. É possível aquela criança expandir aquela educação fora de casa, na escola. Por mais que chegue na escola, encontra um professor que está a dar uma educação um bocadinho desviada. Aquela criança já sabe definir que aquela educação não é a educação que foi dada em casa. Mas se a criança também tem uma educação desviada em casa, chega na escola, encontra o professor, dá uma educação, podemos dizer, uma educação certa. E aquela criança acaba ficando baralhado, porque em casa tem outra educação desviada, chega lá, encontra boa educação. Ou em casa é uma boa educação, chega no caminho, a educação é desviada. Muito bem. Pastor? Sim. A melhor forma de investir, investir. Eu posso dizer que a melhor forma de investir na criança é na educação. Investir na educação da criança. Quando nós investimos na educação da criança, nós temos a melhor forma. A melhor forma. Então, se nós educamos da melhor forma a criança, nós temos um bom investimento. Porque educar é um melhor investimento, é um dos investimentos. Eu acho que a educação é um dos melhores investimentos. E quando nós educamos a criança, por mais que ela saia para fora, vá à escola, ela já carrega uma educação boa e uma educação certa. Então, nós temos o melhor investimento. Então, quando ela chega fora, as pessoas aplaudem. Uau, esta criança, uau, esta criança, uau, esta criança. De quem é esta criança? Ela é bem educada, então nós investimos da forma certa. Então, esse é o melhor
é a melhor forma de investir. Muito bem, o pastor, assim como a nossa psicóloga, são unânimes quando pensam que a melhor forma, tanto de investir numa criança, é mesmo a educação. Vamos ouvir o que outras pessoas pensam à volta disso. Saudações, caros telespectadores e internautas. O Dia da Criança já passou, mas como o mês ainda é todo delas, vamos procurar saber aqui na cidade de Maputo sobre como é que é o mundo de algumas crianças e procurar entrevistar também alguns encarregados de educação para saber qual é que seria o melhor investimento para uma criança. Olá. Olá, Teu nome? Ayanda. Ayandra. O que significa ser criança para ti? Ser criança significa ser feliz com os seus amigos e ser cuidado bem com os seus pais. E qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é de ter um cachorro. Qual é a coisa mais bonita que tu achas que os teus pais já fizeram por ti? Por eles me amarem e por gostarem muito de mim. E o que eles ainda não fizeram, mas que tu gostarias que eles fizessem? Meu aniversário de 15 anos. Ser criança é muito bom. Qual é o teu maior sonho? O meu maior sonho é de ser médica. Qual a coisa mais bonita que os teus pais já fizeram por ti? A coisa mais bonita que meus pais fizeram por mim é por ter me trazido para o mundo. E qual é a coisa que os teus pais ainda não fizeram, mas que tu gostarias que eles fizessem? A coisa que eu gostaria que meus pais fizessem é que terminassem a casa. O que significa ser criança? Criança para mim significa ser feliz, ser bem tratada, ser amada pelos seus pais todos. Mayara, qual é o teu maior sonho? Meu maior sonho é de fazer minha festa de 15 anos. E o que tu gostarias que os teus pais fizessem por ti que ainda não fizeram? Essa festa que eu estou a dizer. E o que eles já fizeram que tu nunca esqueceste, tu nunca esquecerias? Algo muito grande que tu lembras até hoje? Foi terem me trouxido ao mundo. Boa tarde. Como é que mãe define as crianças? Já dizia que as crianças são as flores que nunca murcham. Elas são um campo fértil, onde nós temos que colocar as boas sementes para que possam nos trazer bons frutos. Qual é o maior investimento que pode se fazer a uma criança? Educação. Deve-se partir da educação, porque é através da educação que nós vamos construindo um futuro melhor, não só para as crianças, mas para todo o país. Como é que acha que está o quesito educação no que concerne às crianças mesmo? Ainda há muito que se trabalhar. Nós temos que ver como e quando nós educamos as nossas crianças, não é? Então tem que se olhar para esses aspectos, temos que trazer coisas positivas, temos que ser um exemplo para elas, para que elas possam fazer melhor que nós. Acha que o país tem dado todo o apoio que a criança necessita? Ainda há que se trabalhar, nós temos que olhar para os conteúdos que se tem consumido hoje em dia, então eu digo que há um trabalho árduo por se fazer. Hansi ka papai wa yena ma swi vona a n'wana a fanele ku va u mu hlayisa hi ndlela ya kahle a nga ri ku vana va famba va tata maruwa si a ni swi tivi swa ku swi endleka swoleswo hi mhaka muni i ku tsandzeka ku hlayisa kumbe i mali kumbe ntirho a ni swi tivi a n'wana a fanele ku ya xikola a vuya xikola a ta tshama la kaya a tendera timhaka ta matepesei a dyondzisiwa mitizo ya la kaya. A criança tem os seus direitos e deveres. Para mim, uma criança tem que ser aquele que tem os direitos e deveres a cumprir. Sim. E qual é o maior investimento que a mãe acha que deve ser feito para as crianças? Investimento para mim é educar bem a criança, como deve ser. Sim. Como é que acha que o país tem tratado as crianças ultimamente? Essa é dificuldade mesmo para todo o país, porque a educação em Moçambique inteiro não tem muito
o impacto. Posso dizer assim, porque a maioria das pessoas não levam a sério as crianças. E só levam a sério as crianças depois de ter acontecido uma coisa mal, uma coisa assim que não podia acontecer com a criança. Valódia Macueve, devolvo a palavra para ti e para o estúdio, porque o mês da criança continua e o dia deles já passou, mas o programa Viver a Vida não podia deixar passar em branco. Procuramos entrevistar aqui na cidade de Maputo algumas crianças e alguns encarregados de educação. Encarregados esses que deixaram ficar aqui alguns conselhos sobre aquilo que é o maior investimento para as crianças. Alguns já apostam na educação e outros nem tocaram nisso, mas todos sabemos que para o melhor da criança é mesmo a educação, pois elas são um futuro que nunca murcha. Obrigada, Alia, por essa nota de reportagem que nos trouxe aquilo que é a visão de várias outras pessoas na sociedade à volta do nosso tema e também daquilo que são os sonhos de algumas crianças que aqui podemos ouvir. Doutora Helena, a pergunta que não se cala é: nós podemos perceber que a educação é o melhor investimento que se pode fazer a uma criança. Nós vimos aí algumas crianças uniformizadas, têm sonhos. Qual seria o impacto de não se investir, por exemplo, de acordo com os sonhos da criança? Impactos negativos, assim como positivos. Em princípio, tem que se investir naquilo que a criança quer. Porque uma criança tem os seus sonhos. Okay. De acordo com os sonhos da criança, é aí onde os pais encarregados devem seguir. Se formos a influenciar noutros sonhos, porque isso aqui não dá, só dá aquilo, e muitas das vezes não dá certo. É daí que muitas das vezes encontramos comportamentos negativos em certas instituições. Okay. Porque aquela pessoa não é a vocação da pessoa que não é da vocação dele, aquela profissão que tem. Só porque alguém disse, faça isto. Okay. Então, isso também não ajuda no futuro da criança. Os pais encarregados têm o dever de seguir aquilo que a criança quer. Okay. Ajudar a concretizar. O ajudar não é uma criança está na escola, ajudar e fazer cábulas, não sei o quê. Okay. Ajuda a investir na escola, a criança a estudar, ter o conhecimento para melhor conseguir seguir o seu caminho. Doutora, disse que os pais são profetas. Já em algum momento já sabem o que pode vir a acontecer com aquela criança, já viveram um pouco mais de tempo, já têm alguma experiência e em algum momento a criança pode ter um sonho que o pai ache que não vai ser benéfico futuramente para a criança. Se acontecer algo do gênero, como ou qual deve ser a postura do pai perante essa situação? É que o pai sonhou aquilo que faz bem para ele, okay, não o que vai fazer bem para a criança. Aquela criança também tem os seus sonhos. Okay. O mais importante, o pai, é ajudar a criança a concretizar os sonhos. Não obrigar a fazer aquilo que ele quer. Muito bem. Independentemente dos impactos que podem vir a acontecer futuramente. Vamos ouvir o pastor o que pensa à volta disso. Acerca fez duas questões da doutora. Exato. Gostaria que fizesse novamente. Tudo bem, vamos mesmo na última questão. Estamos diante de uma situação em que a criança tem um determinado sonho que o pai acha que pode não vir a fazer bem a criança futuramente.
porque o pai já viveu um pouco mais de tempo, já presenciou alguns casos na sociedade e acha que não. Eu acho que meu filho não pode fazer tal coisa. Qual deve ser a postura do pai para não ferir a criança e também para não ofuscar aquele sonho? Como é que deve agir esse pai perante essa situação? Falando disso, eu posso dizer que é relativo. Okay. Talvez para não chocar um pouco. Não querendo dizer a doutora está muito certa. Certo. É importante ter os pais. Mas eu tenho uma outra forma, uma vertente diferente. Okay. Muitas das vezes os pais têm que ter razão. Por quê? Porque já viveram muito a vida e sabem que realmente é a vida. Aquilo que se diz, a criança tem sonhos, mas nem sempre. Nós ouvimos aqui o poeta que mentiram. Uma das frases ele disse: mentiram, de que ser adulto era a melhor coisa, mas não é a melhor coisa. Então, um pai que vem com experiência do que realmente é ser uma pessoa crescida, qual é a melhor forma de vestir, certo? Então, ele pode vir com uma ideia diferente. Tu podes fazer isto, tu podes ser isto, mas aquilo, porque esta é a melhor coisa a fazer. Então, podemos dizer também que é certo. Olhando também numa vertente bíblica, há um versículo que fala sobre isso também, que é Provérbios capítulo 29, versículo 15. Diz o seguinte: é bom corrigir e disciplinar a criança. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo sua mãe passar vergonha. Então, nem todas as vontades de uma criança devem ser feitas. Biblicamente. Então, se nós aceitamos tudo que a criança quer, alguma vez, de uma certa forma, ela vai nos fazer passar vergonha. Quando se fala da mãe, talvez pode-se falar também do geral. Então, é muito importante também ver, porque há pais que investem em crianças. E há pais que dizem: você vai ser isto, você vai ser isso, você vai ser engenheiro, você vai ser médica, você vai ser... E as crianças acatam aquilo. E nem sempre é aquilo que as crianças querem. É bom sempre olhar para aquilo que a criança diz. Agora, nós devemos analisar como pais. Okay, ele está dizendo que... ela diz que quer ser médica. Uau, é uma coisa boa. Ela diz que quer ser isto. Uau, é uma coisa boa. Mas há certas coisas que nós devemos parar. Porque a criança realmente vão dizer: eu não quero ir à escola, porque isso não é o meu foco. Eu prefiro fazer isto, mas aquilo. Então, devemos olhar para este pormenor. Será que é certo? A Helena já está a abanar a cabeça. Tenho aqui um exemplo de uma jovem que contou-nos que queria fazer jornalismo na altura. Ela sempre falava para os pais: eu quero fazer jornalismo. Os pais diziam: não, filho ou filha, jornalismo não vai ser uma boa opção para si. Melhor que faças, ou melhor, que escolhas um outro curso. Mostraram lá as vantagens e desvantagens do curso. E a criança acabou escolhendo um outro curso, está lá a fazer outro curso, já está a trabalhar. Agora, quando olha para a dinâmica da coisa, diz: uau, meus pais tinham razão, porque essa área é muito agitada. Estou a dar esse exemplo, é muito agitada. Eu não ia aguentar. Eu prefiro esse ambiente mais calmo. Então, os meus pais tinham razão. Doutora, o que dizer diante dessa situação em que, em algum momento, os pais preveram algo que a criança mais tarde foi perceber que estavam certos? Claro, porque, na verdade, nem é tudo que os pais encarregados devem aceitar de acordo com aquilo que a criança quer. Mas, primeiro, tem que se olhar no futuro da criança, ver o que essa criança quer. Aí o pai tem que apoiar, porque há daqueles pais que, vendo que a criança quer seguir este ramo, mas dizer que não, eu sou comerciante, você não vai fazer o jornalismo, conforme eu estava a dizer. Não vai fazer jornalismo porque eu faço uma chamba. O teu futuro, para você crescer, chegar a esta fase, é porque eu te criei com uma chamba. Então, aí está a desviar o pensamento da criança, porque não é ali onde ele quer. Quando eu digo, os pais devem seguir o pensamento da criança, é nesse sentido. Muito bem, doutora.
Neste momento vamos ouvir mais um tema musical, ou melhor, vamos ouvir um tema musical. Estamos a passos largos, a caminho de uma breve pausa, mas antes mesmo do intervalo, vamos a um tema musical com Soprano, nosso convidado de honra, num dia em que nós estamos a falar acerca do melhor investimento às crianças. Enquanto o Soprano se prepara, enquanto ele aproxima-se, vamos ouvir do pastor sobre um investimento a uma criança que tenha sonhos. Como é que deve ser feito? Os passos que devem ser seguidos pelos pais. Sim? Desculpa. Vestir, por favor, peço que repita. Muito bem, pastor. Eu dizia mesmo que estando diante de uma situação em que a criança tem um determinado sonho, falávamos de um outro cenário em que a criança esteja errada naquele sonho. Agora vamos para um outro exemplo de uma criança que tenha sonhos e o pai também, ou melhor, quais devem ser os passos seguidos pelo pai por forma a investir nessa criança? Nesse sentido, quando nós olhamos para essa situação em que os pais têm um sonho, a criança tem um sonho, nós devemos analisar, como sempre, devemos analisar, mas qual é o sonho que esta criança tem? Devemos ou não investir nesse sonho? Se é o correto, vamos investir nesse sonho. Se não é o correto, porque as crianças têm muitos sonhos, tem muitos contos de fadas. Quando uma criança, ela olha, eu quero ser modelo, eu quero ser isto, eu quero ser aquilo. Então, ela está nas suas viagens de criancice. Então, devemos olhar para isso. E uma parte que eu queria deixar aqui também, olhando para a Bíblia. Investir numa criança não é sempre aceitar tudo. A melhor forma de investir numa criança é educar. E como educar a criança? Muitas das vezes os pais falham hoje em dia. E como educar a criança? Essa é a pergunta que vamos responder logo após o intervalo. Caro telespectador, és convidado a não querer perder tanto a resposta dessa pergunta, que pode vir a mudar muita coisa na sua vida e na forma como fazes algumas coisas que têm que ver com o investimento às crianças. Neste momento vamos à música com o Soprano e após a música, saímos para um curto intervalo. Hosi unganzitsiki siwela mavokweni yanala 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 loko nzikhwela ntaba Hosi nzikhomeli loko nziyehla nkova Hosi unganzitsiki loko nzilahleka Hosi nzikomba indlela
kwelanta osinzi komeli lokonzi yehlankoba ungazitsiki lokonzi lahleka osinzi kombindlela ziyenja kuranzaka wena lokonzi kwelanta osinzi komeli lokonzi yehlankoba ungazitsiki osi lokonzi lahleka sikombindlela ziyenja kuranzaka wena ziyenja kuranzaka wena ziyenja kuranzaka wena hallelujah. Família, eu sou o Manas Laser e desta forma eu passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já se tiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Neste tempo de medos e retrancas, neste tempo de medos e retrancas, com que tentam calar a pátria em nós, faremos de nós mesmos alavancas e das armas os nossos braços, a nossa voz. Neste tempo de susto e de loucuras, neste tempo de susto e de loucuras, tempo de fome, tempo de amargura, a pátria cresce em nós num sonho puro. E na sinistra voz das carabinas, ao som terrível de rebentar das minas, as nossas mãos construem este futuro. Neste tempo de medos e retrancas. Neste tempo. Obrigado. Obrigada, Daniel.
Estamos na segunda parte do programa Viver a Vida, neste domingo dedicado à criança, um dia em que falamos acerca da melhor forma ou do melhor investimento a se fazer a uma criança. Daniel, obrigada pelo seu poema e seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Eu é que agradeço pelo espaço e aprecio muito bem o tema de hoje. Afinal de contas, não há que se ser crescido sem antes de ser criança. A sua inspiração no seu primeiro poema que teria declamado aqui para nós? Acredito que vem das frustrações do passado. Ok. Porque eu acredito que todo adulto tem uma história triste de infância. Não importa se você é uma pessoa milionária ou uma pessoa endinheirada, tal como uma pessoa pobre. Geralmente temos uma infância, às vezes, um bocadinho beliscada, né? Um bocadinho... Para ti, qual é a melhor forma de investir numa criança? Eu acho que a melhor forma de investir numa criança é treinar a criança a nível psicológico, espiritual e financeiro. Muito Esses bem. são os três pilares principais para ter um ser humano, ser humano, né? Ok. Porque há seres humanos que não são seres humanos. Ok. Exato. Explica, ser humano que não é ser humano, em que sentido? Bem, há ser humano que é simplesmente uma pessoa Ok, que não tem humanidade. certo. E há ser humano que conserva a questão de humanidade dentro dela. E eu acredito muito que o conceito ser humano, nós definimos ser humano aquela pessoa que tem princípios e valores e aquela pessoa que consegue conviver com o meio e com os outros. Mas sabemos muito bem que temos aquela pessoa que não conserva este lado humano. Muito bem. Há quanto tempo declama? Eu acho que declamo desde o nascimento. Ok. Só não sabia. Então, nós geralmente nascemos a declamar. Todo ser humano é declamador. Geralmente as pessoas não admitem que são declamadores, mas fazem tantas homenagens. Ok. Nós somos declamadores desde o nascimento, mas eu sou escritor desde 2011. Sim. Algum conselho que tenha a deixar para os pais, para os encarregados de educação, para as próprias crianças, atenção, e a toda a sociedade no geral? Que continuem a acreditar nos seus sonhos. Ok. Por quê? Porque se formos analisar tudo que nós temos, inclusive dentro desta sala, surgiu através de sonho de alguém. Às vezes os nossos pais não é querer negar os conselhos. Por vezes os nossos pais, eles não acreditam nos nossos sonhos. São os primeiros a não acreditar naquilo que é o nosso potencial. Muitas das vezes por medo do nosso fracasso. Os nossos pais às vezes não acreditam nos nossos sonhos porque têm medo do sofrimento. Porque eles têm um passado de sofrimento, Ok. e eles acham que o seu passado pode refletir naquilo que é o nosso futuro. Então que continuem sempre a acreditar nos seus sonhos, desde que esses sonhos sejam sonhos que não sejam prejudiciais aos outros. Porque, por exemplo, há quem sonha em construir uma bomba nuclear. Ok. É um sonho, Certo. mas é um sonho que acaba sendo prejudicial a toda a humanidade. Ok. Mas se tens um sonho que é um sonho muito, mas muito bom para a humanidade, para o futuro, continua a apostar nesse sonho, sonhe alto. Por mais que isso te custe a vida, mas continua a sonhar, porque o teu sonho pode salvar todo o futuro da humanidade. Muito bem. Como as pessoas podem fazer para te encontrar? Aqui mesmo. Estou aqui. Certo. Alguém que queira contar com um poema seu no evento, como faz? Bem, se calhar é duro dizer isso, mas eu não declamo para eventos. Ok. Não declamo para eventos, se calhar muito por falta de tempo. Ok. Então, atualmente eu não declamo para eventos, mas a pessoa que se precisar de alguma dedicatória, posso fazer um texto e mandar para a pessoa. Ok. E tenho o meu WhatsApp,
Não sei se posso ditar o contato. Não pode deixar. É só mesmo ficar, para o WhatsApp. dependendo de si, atenção. É claro, claro. O meu WhatsApp é 84 25 86 211. Mas não é para, desculpa, Certo. mas não é para eventos. Se calhar para conversar ou para trocar experiências, Ok. ou talvez para comprar o livro, porque tenho 3 livros agora. Tudo bem, Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigada por deixar ficar aqui aquilo que são as suas experiências da vida, seu posicionamento à volta do tema e, sobretudo, por deixar ficar esses impactantes poemas nesse dia de hoje. Contamos consigo, acredito que mais vezes teremos a sua presença aqui no nosso programa. Obrigada e até mais. Voltando ao nosso tema do dia, recordar que estamos aqui, portanto, com o nosso pastor Azarias Timani e também a psicóloga Helena Idalina, falando do tema como investir da melhor maneira nas crianças, ou qual seria a melhor forma de investir numa criança. O pastor já queria soltar o segredo, a chave para o melhor investimento, apesar de já ter dito tanto que seria a educação. Já queria deixar ficar aqui algumas dicas antes do intervalo. Vamos, neste momento, devolver a palavra ao pastor. Mais uma vez, eu falava do investimento, melhor investimento. Biblicamente, falando, é muito importante incutir a criança a religião, para que ela possa crescer, porque a religião ela traz uma educação maravilhosa, especial. E a educação ela vai corrigindo a criança, vai dizendo o que deve ou não deve fazer, qual o caminho a seguir. E a questão eu dizer que há pais hoje em dia que por vezes eles esquecem daquilo que é a Bíblia, o que a Bíblia diz acerca da educação à criança, do investimento à criança. Porque se você quer investir da melhor forma, deve educar a criança, mas como educar esta criança? Há vários pais hoje que cometem vários erros. As crianças de hoje já têm celulares com os seus 6 anos, vocês já até podem exagerar, talvez com os seus 7, 8 em diante. Mas aquilo acaba quebrando aquilo que são os conceitos da criança. E aquilo acaba ferindo aqueles que são os conceitos bíblicos. Porque a Bíblia, em algum momento, ela diz que não podemos fazer tudo o que a criança quer. Não podemos fazer todas as suas vontades. Porque isso acaba influenciando negativamente a criança. Se ela adora estar no telefone porque está na internet, ela vai vendo coisas que não são adequadas para a criança. Se está ao game, ela vai estar todo momento a jogar o game, ao invés de estudar. Ela vai se influenciando sobre aquilo. Então são coisas não muito boas. E hoje em dia há pais que a Bíblia fala-nos muito da vara. É muito importante. Para educar a criança é preciso também uma pequena vara. A Bíblia diz acerca disso. Diz o seguinte, Provérbios capítulo 23, versículo 13 a 14. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. 14. Castigue-a você mesmo com a vara e assim livrará da sepultura. Então, uma pequena varinha não faz mal à criança. A Bíblia diz algo acerca disso. Aquelas mães, e quando até dão uma pequena lição até fora, até diz, quem bateu o meu filho? Hoje vai me pagar. Então, e não consegue educar a criança, não consegue meter a varinha à criança, não consegue dizer que isto é errado, aquilo é certo. Tudo que ela faz, não faça isso, meu filho, não bate no meu filho. Então acaba influenciando negativamente esta criança, que acaba crescendo sem os conceitos bíblicos. A Bíblia diz que devemos dar uma pequena varinha para que ela possa e livrar da sepultura. Quando diz livrar da sepultura, há várias crianças hoje em dia que estão nas drogas, estão nas bebidas. Isso está a lhes levar à sepultura. Então, quando você dá uma pequena varinha, se vê a criança que está a correr por um caminho negativo, você dá uma pequena varinha, amanhã ela não vai fazer novamente a mesma coisa. Então você está livrando a sua criança da sepultura. Então, é mais ou menos isso, querido.
Doutora Helena dizia numa das suas intervenções que quando se fala de investimento é algo relativo e olhando para a educação, nós falamos que a doutora teria dito, assim como o pastor, que a melhor forma de investir numa criança seria educar, mas estamos diante de uma sociedade em que cada família tem, em algum momento, tem as suas regras. Será que existe uma regra base que todas elas deviam ter nesse processo de educação das suas crianças, por forma a trazer o melhor investimento nessa criança? Ou desde que alguém ache que um determinado ato a educação pode fazer? A forma base, posso dizer que não existe. Conforme eu vinha dizendo, que cada família tem a sua forma de educar a criança. O importante é ser uma educação que vai dar o melhor caminho àquela criança. Porque vamos ver, conforme estava a dizer o pastor agora, a criança precisa de uma varinha, sim. Mas neste momento que estamos a viver, quando um pai, um encarregado, acha que está a educar o seu filho, alguém aparece e vai dizer que está a violar os direitos da criança. Então, nessa forma, torna difícil a própria educação da criança. Porque se um pai vai pegar numa varinha para aquela criança, um dia pode sair no jornal. Ok. Então, por essa razão que muitas das vezes existe fraca educação. Ok. A criança acaba se desviando para certos vícios, porque está livre, ninguém vai chamar a atenção. Se você chama a atenção a uma criança, é motivo de uma criança pensar em suicidar-se, porque falaram para mim. Sinceramente, a educação é necessária a partir de casa. Isso é muito importante a partir de casa. Se os pais encarregados apostam na melhor educação em casa, vamos ver o nosso mundo livre de drogas, livre de muita coisa feia. Porque isso, na verdade, acaba afetando psicologicamente tanto para os pais, tanto para a própria criança. Porque se uma criança está desviada, nem ela própria está bem psicologicamente. Okay. Pior os pais daquela criança. Quando vê uma criança, sempre um pai espera colher melhores resultados naquela criança. Então, o melhor investimento é a melhor educação na própria família. Evitarmos aquela coisa que ultimamente acontece. Uma criança sai de casa, faz qualquer coisa de errado fora. Ninguém pode chamar a atenção. Conforme estava a dizer o pastor, ninguém chama a atenção, porque quando chama a atenção, o pai ou a mãe vem revoltada. Por que você mexeu no meu filho? Eu nunca dei porrada ao meu filho. Mas dar uma porradinha não é matar a criança. Não é matar, é educar. Tem porrada de educar. Tem porrada de matar. Então, nós temos que saber que a criança precisa de uma educação. E a educação não é somente aquela da casa. Uma pessoa de fora pode nos ajudar a educar o filho. Porque há certos comportamentos que os pais não conseguem ver em casa, mas que a criança lá fora tira aqueles comportamentos. Se estiver alguém por perto, pode ajudar aquela criança para abandonar aqueles comportamentos. Muito bem. E como conseguir conciliar a educação emocional, a educação espiritual e a educação financeira? Haja visto que, em algum momento, podem ser os aspectos básicos para a formação de um indivíduo com sucesso futuramente. Pastor. Falando, conciliar tudo isto, educação financeira, educação emocional, espiritual. Para espiritual é fácil. A criança deve estar inteirada naquilo que é a religião, aquilo que é a igreja. É muito importante sempre aquelas crianças que não querem saber da igreja. Domingo, está lá. Faz a igreja,
Não, hoje eu estou com vontade, o pai aceita. Não, não deve aceitar. É muito importante que os pais digam às crianças, vai à igreja. Porque lá se aprende. Aprende-se muita coisa. Agora é emocional também. É emocional, parte de casa. O ambiente dentro de casa influencia muito no emocional da criança. Como lidar com certas situações. Claro que você não vai toda hora bater a criança. Há alguns momentos que você tem que sentar com a criança, conversar de uma forma adequada, mostrar o que é certo e o que é errado. Agora, quando falamos da financeira, a financeira é uma questão um bocadinho meio preocupante. Porque é que esses pais que não têm condições financeiras, e não vamos dizer que esse pai não pode educar essa criança a conseguir investir, a conseguir um futuro brilhante, porque não tem finanças para poder investir. É ensinar a criança como deve se portar, como deve ter um sucesso brilhante, como as finanças devem influenciar futuramente esta criança. Porque o pai pode não ter bases financeiras para poder investir naquilo que é financeiramente a criança. Muito bem. É importante mesmo, estamos a passos largos para o término da nossa conversa e dentro em breve teremos mais um tema musical com o nosso convidado especial do dia, o Soprano. Enquanto ele se prepara, vamos dar continuidade à nossa conversa. Já ia mesmo comentar em algo que o pastor aqui teria dito, que é importante que haja um casamento, permitam-me usar da expressão, entre tanto essas educações que vão, tanto em algum momento, garantir um futuro brilhante na criança. Olhando para a educação financeira, atenção que hoje em dia, quando se fala de educação, eu já conversei com várias pessoas e a primeira coisa que cita-se é a parte de finanças. A pessoa já cita as finanças. Atenção que é importante que uma criança aprenda, tenha maturidade sobre a tomada de decisões no que diz respeito às finanças, mas também não esquecer as outras partes que, em algum momento, também são muito importantes. Doutora Helena, qual é o risco de uma criança crescer sem conciliar essas educações todas? Estamos a falar de uma delas ignoradas. Por exemplo, a parte emocional ignorada. Qual é o risco disso? Na verdade, tem que haver esse casamento, porque essa criança vai ter problemas psicológicos no futuro. Afeta psicologicamente na criança. Precisa, na verdade, ter esse casamento, porque tudo é a base, é a chave do sucesso dessa criança. Muito bem, é importante mesmo que haja casamento, porque isso pode ter, sim, implicações que algumas delas seriam mesmo problemas psicológicos. Pode alistar dois deles, doutora? Primeiro é o desvio, que acabam se metendo nas drogas. Temos muitos jovens que estão por aí nas ruas a roubarem. É esse o desvio que a criança teve. Partiu dessa falta do casamento. Se formos a seguir lá de onde vem essa criança, alguma coisa vamos encontrar. Muito bem. Obrigada, doutora. Vamos à música. Moya wanga keisa, moya wanga keisa, moya wanga keisa, keisa Yehova. Moya wanga keisa, oh, moya wanga keisa, moya wanga keisa, keisa Yehova. Moya wanga keisa, moya
Jehovah. Oh, moya wanga keza, moya wanga keza, moya wanga keza, keza Jehovah. Moya wanga keza, moya wanga keza, moya wanga keza, keza Yehova. Amalembe ya kutala na irinzela kambe Yehova atlamulile. Oh, amasiko ya kutala na ikongela kambe na Yehova atlamulile. Amasiko ya kutala ititsona ikongela inabano. Oh, kambe Yehova atlamulile. Amalembe ya kutala ikongelela bana baina. Oh, kambe Yehova atlamulile. Amalembe ya kutala ikongelela sihlangi saina ina kambe Yehova atlamulile na yeye. Moya wanga keza, moya wanga keza, moya wanga keza, keza Yehova. Moya wanga keza, moya wanga keza, moya wanga keza Yehova. Moya wanga keza, moya wanga, moya wanga, moya wanga keza, keza, keza Yehova. Moya wanga keza, wena moya wanga keza, ni ikoso swinga tsiri kwanga keza, keza Yehova. Oh, amalembe ya kutala na irinzela kambe Yehova atlamulile. Ikale ikongela hinyiketa tiko rahina kambe Yehova atlamulile. Kale ikongela hiniketa mitiro ya ina ye kambe Yehova atlamulile. Ikale na hibanza kambe ikotsile matsolo namuka Jehova waianyisa waikatekiza. Oh, ikale ititsona ina hiniketa michangu ya hina namuka Jehova atlamulile. Nada melhor que ter um domingo
recheado com essas músicas que nos convidam, portanto, a agradecer a Deus. Obrigada, Soprano, por essa atuação muito forte aqui no nosso programa. Eu só quero saber de uma coisa, de ti eu só quero saber de uma coisa. Qual é o segredo para ter essa voz muito forte, muito bonita? Quero primeiro agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui nesta cadeira, no programa Viver a Vida. Muito obrigado mesmo. Respondendo à tua questão, o segredo é praticar. Ok. É praticar. Primeiro, porque é um dom que eu tenho. Ok. Segundo, é talento. Mas todo talento precisa de ser exercitado. Ok. Precisa de uma prática constante. Certo. Para que haja evolução. Certo. Então, não nasci com voz bonita. Ok. Mas Deus me deu uma voz para o adorar. Então, de acordo com a prática, buscando novas técnicas, tenho tido esse resultado. Muito bem, estás de parabéns e muita força, continue praticando e sempre trazendo essas emoções positivas, essas energias positivas aos nossos dias através desses fortes louvores. Algum conselho tem a deixar lá em casa acerca do nosso tema do dia? Algum comentário breve acerca do nosso tema do dia? No seu ponto de vista, qual é a melhor forma de investir numa criança? Assim, sem querer levar muito tempo, vou dizer, a Bíblia diz, Provérbios 22, 6, ensina o menino no caminho que deve andar para quando for velho não se esquecer dele. Ensinar o menino no caminho que deve andar é andar com o menino do lado. Okay. Porque quando se está com a criança do lado, consegue ver as falhas, consegue ver os sucessos, consegue acompanhar todos os passos da pessoa que lhe ensina. Investir na educação da criança, educar o que é um ato de instruir, ensinar, lapidar. E no processo do ensino e aprendizagem, a pessoa que ensina também a esta criança tem que olhar para dois fatores, porque no processo do ensino e aprendizagem nós temos o sensorial e o motor. Muito bem, o Soprano tem muita coisa a nos ensinar aqui sobre as formas de investir na criança. Porém, o tempo nos foge. Obrigada, Soprano, pela sua participação aqui no nosso programa. Quero acreditar que haverá outras oportunidades para poder trazer esses ensinamentos e outras coisas que quero deixar ficar aos telespectadores. Vamos, em um espaço de 30 segundos, ouvir as últimas considerações por parte do pastor e também da nossa psicóloga convidada especial do dia. Pais que assistem em casa, é muito importante educar a criança de forma certa, mostrar aquilo que são os conceitos bíblicos, investir na criança naquilo que é a palavra do Senhor. Deve ter tempo para sentar com a criança, do mesmo jeito como senta com o livro, com o caderno, para poder ensinar as contas, a matemática. Pega a Bíblia também, em algum momento, coloca a Bíblia e diga o que é certo e o que é errado, o que a Bíblia diz acerca disso. Certo. Então, vamos investir da forma certa, assim teremos um futuro maravilhoso. Doutora Helena, últimas considerações, 30 segundos. Tenho a agradecer e também deixar para o telespectador em casa que a melhor educação da criança tem que sair de casa, os pais evitarem conflitos em frente das crianças, porque quando criam conflitos no meio da família, aquela criança acaba influenciando no mau comportamento. Muito obrigada, doutora Helena, pelo aconselhamento que deixa à nossa sociedade. Quero acreditar que depois desse dia de ensinamento que nós tivemos aqui, algumas coisas poderão mudar na forma como os pais olham para o investimento a se fazer para as crianças. Como já havia dito, portanto, neste momento chegamos ao fim desse espaço de conversa acerca do nosso tema impactante do dia de hoje. E neste momento vamos a outra rubrica do programa FTV Top Gospel. Desde já, convidar o caro telespectador a dar continuidade
com os votos, porque na próxima semana, no próximo domingo, vamos já anunciar tanto os telespectadores que estão a concorrer para o prêmio. Atenção, os que estiverem a concorrer para o prêmio, assim como o músico que estiver a concorrer para ganhar o prêmio preparado aqui, tanto na rubrica FTV Top Gospel, ou melhor dizendo, concurso FTV Top Gospel. Fique bem, espero que esse tema possa ter o efeito esperado. Até próxima oportunidade. Lion of Judah, King of Kings, you reign forever, reign. Lion of Judah, King of Kings, you reign forever, reign. No matter what they say, no matter what they do, I trust in you. Jesus Alpha and Omega, we worship you, our Lord. You are worthy to be praised, Jesus Alpha. Deixar seu trono lá no céu,
Música